Moradores da região do bairro Padre Tiago interditaram a BR-356 na noite de domingo, próximo à entrada do bairro. Segundo manifestantes, há cerca de 3 dias não chega água até as residências. Inconformados, os moradores jogaram galhos de árvore e pedaços de madeira na rodovia e atearam fogo, proibindo a passagem de veículos. Um longo congestionamento se formou nos dois sentidos. Policiais militares e rodoviários federais estiveram no local e negociaram com os manifestantes, que só liberaram a rodovia após a chegada de um caminhão-pipa. Nesta segunda-feira, a reportagem do jornal Atividade conversou com Paulo Guedes, responsável pelo setor de água e esgoto do Densur, que esclareceu sobre o problema da falta d'água no bairro Padre Tiago. A notícia sobre o protesto dos moradores do bairro Padre Tiago repercutiu em toda a cidade durante o final de semana. Eles atearam fogo em galhos de árvores, impedindo o trânsito na BR-356. O motivo foi a falta de água durante todo o dia. Muitos moradores disseram que este problema já é antigo. Porém, o Densur anunciou o rompimento da adutora que abastece a cidade e, nesta segunda-feira, Paulo Guedes, diretor do Departamento de Abastecimento do Densur, falou com exclusividade sobre o problema à nossa reportagem. Por volta de 8h30 da noite, eu recebi o comunicado do meu chefe da estação, tratamento aqui da Gávea, dizendo que não estava chegando mais água na estação e provavelmente devia ser um rompimento da adutora, que no caso desse é anormal. Então, imediatamente acionamos a nossa equipe, e fizemos uma vistoria, ao longo de toda a extensão da rede para ver aonde estava esse vazamento. Em volta de 1h da manhã, detectamos esse vazamento aqui próximo, aqui do Vale Verde, aqui do Marambaia, e uma coisa até que nos favoreceu, porque a extensão é de quase 6 quilômetros, poderia ser num local mais difícil acesso, mas apesar disso, o local também que foi feito, houve ocorrência, estava dificultando a nossa máquina, a retroescavadeira, e colocando em risco a integridade física dos nossos operadores, porque estava chovendo de madrugada, 1h30 da manhã. Então deixamos a fazer a operação no dia seguinte, o que aconteceu às 6h da manhã, e ao longo do dia, a equipe ficou direto lá, dando toda assistência, e por volta das 7h da noite, nós já tínhamos concluído toda a operação, e a estação da Gávea, que é responsável por cerca de 80% do abastecimento de Muré, já estava fazendo um bombeamento normal, e normalizando a situação. Mas eu queria colocar bem claro para a população que quando a gente fala aí, voltou, está funcionando normalmente, não quer dizer que imediatamente todos os bairros vão ser atendidos. É porque quando você tem um rompimento de adutora dessa natureza, a primeira providência que tem que fazer é desligar todas as bombas da cidade. Então, quando você volta a funcionar o sistema e começa a preencher os dutos, e recompor a pressão, toda a religação tem que ser sincronizada. Inclusive, alguns reservatórios têm que estar no nível adequado. Por isso que alguns bairros mais elevados demoram a chegar, a retornar a água. Em torno de 24 horas para lá. Então, hoje à noite já começa a normalizar, os bairros de mais difícil acesso, Você deve ter ficado sabendo através da imprensa que houve um protesto dos moradores do bairro Padre Tiago e também do Vale Verde. Como que você enxerga esse protesto e qual que é o problema que está acontecendo lá sobre a falta de água? O mesmo caso que aconteceu com o Vale Verde, tem algumas regiões de Muré que tem uma deficiência de atendimento de água. O Vale Verde, recentemente nós solucionamos o problema lá com uma pequena rede de extensão, e hoje não tem mais problema nenhum, não depende de caminhão-pipa. O mesmo projeto nós já temos pronto já para o Vale Verde. Cerca de 700 metros de extensão, variável com diâmetro de 100, 150 e 250 milímetros. E esse projeto, já foi feita a licitação e a compra do material. E nós estamos vendo aqui, em vez de fazer com recurso próprio a execução da obra, estamos pensando até em terceirizar para ser mais rápido. Então, acredito que uns 60 dias, 90 dias, no máximo, nós estaremos solucionando o problema lá do Vale Verde. O que aconteceu lá é que o pessoal até no dia seguinte, no domingo, me pediram o caminhão. E eu falei muito claro para o morador do bairro, falei, não posso te atender vocês aqui. Por quê? O que acontece, a gente, como diretor dessa cidade? Todos os bairros estavam faltando água. Eu não posso priorizar um bairro e deixar de atender outro. Eu falei, se eu fizer isso, não posso ser coerente. E expliquei direitinho, mas, felizmente, aconteceu essa manifestação à noite, a polícia entrou em contato comigo, e eles garantiram para mim que iam dar toda a segurança. Mandei o caminhão para lá, para atender, apesar de toda a dificuldade. Quer dizer, e eu percebi que algumas pessoas, que não são a grande maioria, vândalos, que cometeram um atentado até contra o caminhão, que é um bem da própria comunidade.
Então, mas tudo bem, eu acho que a democracia tem todo o direito de contestar, de reclamar. Nós temos obrigação de atender, o poder público, né, de prestar atenção, mas que é lamentável, que toda vez que eles têm solicitado o DENSUR tem atendido. Está certo que não tem correspondido à altura, mas nós estamos envolvidos em atender todas essas deficiências. Não é só do Vale Verde, tem Primavera também. Tem outros pontos que nós já estamos com soluções já acertadas para ir em um prazo curto solucionar o problema, tá? O caso do Primavera também é um caso antigo. A prefeitura já estuda isso? Já tem alguma ação para ser desenvolvida? Tem. O Primavera já é um caso mais complexo. E hoje, conversando até com um engenheiro especializado na minha área, ele falou assim, Paulo, talvez a gente faça uma mudança no registro lá, que vai poder aumentar a vazão numa bomba. Porque foi feita uma solução no tempo passado que tinha dado solução. Então, vamos fazer essa operação também. Mas essa operação vai ter que parar o sistema. Por isso que eu não queria nem fazer isso hoje ou amanhã. Dá um tempinho, senão vai afetar o pessoal lá, né? Por exemplo, na parte alta do Dornelas 2, já tem uma solução. Fizemos a nova adutora. É uma rede pequena, nós vamos atender onde está faltando água. No aeroporto, por exemplo, nós temos uma parte alta do aeroporto que tem problema de falta d'água lá. E com um inversor de frequência, que é um equipamento que nós já estamos adquirindo, ele vai conseguir dosar essa pressão de modo que não vai precisar faltar água mais. Então, quer dizer, nós estamos muito envolvidos nessa situação. Dizer que é a administração da Luiza aqui, nós estamos preocupados com isso. Temos a plena consciência de que sem a água a população não vive. Não quero desfazer da energia. Você pode viver até sem energia, você liga a luz, mas a água é essencial. Você cozinhar, para você tomar banho, você não vive uma família. Então, é uma coisa que incomoda a gente. E quero deixar claro para a população que temos um investimento grande agora para o meio do ano para duplicar a ETA do Rio Preto, aumentar 50% da vazão de água. Quer dizer, nosso objetivo é deixar caminhão-pipa apenas para reserva. Caminhão-pipa não é para atender abastecimento de água. Nosso sistema vai atender. É deixar o caminhão-pipa só o caso de emergência. É importante também a população ter um pouquinho mais de consciência ambiental quanto ao desperdício da água nas partes baixas? Perfeitamente. Isso aí é muito importante que você tenha colocado, porque os noticiários têm visto nas regiões, principalmente nos grandes centros, que a água é o nosso precioso bem. E Muriaé não está diferente. Apesar de a gente estar numa situação relativamente confortável em relação à grande maioria, nós temos que conscientizar a população que temos que gastar somente o que é necessário. E a gente observa em determinados bairros que faltam água na parte alta, o pessoal reclama, Paulo, o pessoal da parte baixa esbanja. Então vamos pensar um pouquinho mais consciente disso, né? Economizar, saber que o seu vizinho lá em cima está com pouco precisando da água, tá ok? Só isso.